Fala galera, beleza? Então vamos fazer mais um exercício aqui da EPICAR, dessa prova maravilhosa de 2008. Mas antes da gente começar, eu gostaria de convidar você a clicar no link aqui embaixo que tem na descrição do vídeo, porque lá tem um link para o meu curso de matemática básica, do básico mesmo, que a gente vai tratar lá sobre muitos assuntos do que vamos ver aqui nesse exercício. Então por isso aqui eu vou passar mais rápido, mas lá eu vou explicar detalhadamente, passo por passo. Então não deixe de conferir lá para fortalecer nosso canal e nosso trabalho aqui no YouTube. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então na questão 10, que é a questão que a gente vai resolver aqui, fala assim: um vinhedo de forma retangular, medido 2 hectômetros de comprimento. Às vezes essa medida parece diferente, né, porque a gente não está acostumado a usar, mas a gente vai tratar sobre ela daqui a pouquinho. E 9 decâmetros de largura. Esse aqui piorou então, né? Produziu 100 pipas totalmente cheias de vinho, com a capacidade de 0,25 metros cúbicos cada uma. Então aqui a gente já é introduzido a várias, como é que eu posso dizer, várias unidades de medida, né, que é o termo oficial aí dessa questão, que a gente não está habituado. E a gente vai ver mais aqui, ó. Este vinho foi vendido a 1.600 o hectolitro, se é que é assim que pronuncia, o hectolitro, o HL, né? O aluguel do vinhedo é R$40.000 por 10.000 metros quadrados. E a total das despesas com produção de vinho totalizam 78 mil. Então vamos lá. Primeiro, antes de tudo, antes de mais nada, vamos trazer aqui para vocês, familiares, lembrar, né, na verdade, as unidades de medida que temos. Vou anotar aqui no cantinho para a gente dar continuidade. Então, não sei se vocês lembram, a gente começa com o quilômetro aqui nessa ponta. Aí depois vem o que o exercício falou aí na questão, né? O hectômetro, depois o decâmetro, é isso, decâmetro, que é o famoso dão, beleza? Depois disso, a gente vai ter o metro. Lembra do metro? O metro todo mundo conhece, né? Depois do metro, decímetro. É assim? É. DM, não tem o C, tá? Ou decímetro. Eu falei decímetro, mas é decímetro. E aqui eu tenho o centímetro e, por fim, o milímetro. Tá? E para eu navegar entre elas, aqui, sempre quando eu vier para cá, daqui para cá, eu vou multiplicar por 10. Sempre quando eu estiver voltando, ou seja, quando eu estiver indo de hectômetro para decâmetro, eu também vou aumentar mais um zerinho, ou seja, vou botar mais um zerinho. Como assim, professor? Não entendi, repete aí que ficou confuso. Vamos supor que eu tenha, aqui no caso, 10 hectômetros. Se eu quiser transformar para quilômetro, o que eu faço? Eu pego aqui e acrescento mais um zero, beleza? Então fica 100 quilômetros em vez de 10 hm ou hectômetros. E quando eu volto de 100 quilômetros para, se eu tenho na verdade 100 quilômetros e quero ir para hectômetros, eu vou fazer o seguinte: isso aqui eu vou botar mais um zero também. Olha que legal. Mas só que qual é a diferença desse para esse então? É porque esse aqui, na verdade, eu comecei com a minha unidade aqui, né, no hectômetro. Quero passar para quilômetro, eu aumento. Aumentei 10. E eu tenho quilômetro, que é uma unidade maior que hectômetro, eu vou ter que acrescentar um zero para isso fazer sentido. Por isso que quando a gente fala que a gente tem 1 quilômetro, equivalem a 1.000 metros. Por quê? Porque aqui, ó, vou ter que andar e multiplicar por 10 3 vezes. Beleza? Então, por 3 vezes eu multipliquei o 10, ou seja, eu pulei 3 casinhas para chegar no metro. Por isso que eu vou acrescentar 3 zeros. Aqui eu pulei só uma, aqui ó, acrescentei só um zero. Beleza? Essa explicação serviu?
Se não serviu, deixa aí nos comentários que eu tento fazer um outro vídeo melhor só sobre isso para a gente elucidar melhor. E aqui eu posso transformar isso aqui para qualquer outra unidade, tá? Isso aqui é um exemplo. E lembra, a gente está tratando aqui de 10 em 10, por isso que os nomes são assim, vem do latim, do grego, não lembro agora de cabeça. Mas, por exemplo, isso aqui, decímetro, vem de 10, centímetro, vem de 100. Então, ó, pode gravar, que o próprio nome já está dizendo por quanto você tem que multiplicar. Milímetro, 1000, vem de 1000. Decâmetro, vem de 10 também, tá? Você pode pensar assim, 10 a mais, beleza? Do que o metro. E aqui, ó, hectômetro, não tem o 100, né? O C, mas é o 100. E o K é o K, você olha aí nas redes sociais, tudo que tem K quer dizer 1000, né? YouTube, essas coisas tudo. Então, beleza. Passada essa introdução, vamos voltar para o exercício. E aqui a gente vai considerar algumas coisas do que ele disse. Então, primeiro de tudo, vamos anotar aqui o que ele deu para a gente. Então, o vinhedo tem uma forma retangular, beleza? Eu não sei qual é a forma certa, mas um retângulo é mais ou menos por aqui, beleza? Medindo 2 hm de comprimento, então eu tenho 2 hectômetros aqui, ó, por 9 DAM, beleza? Aí ele fala que produziu 100 pipas, totalmente cheia, com capacidade de 0,25 metros cúbicos. Aqui toda unidade vai importar para esse exercício, beleza? Toda e qualquer unidade. Então 0,25 metros cúbicos. Aí ele fala que esse vinho, ou seja, a uva vai produzir o vinho, a vinha, né? Vai ser vendido a 1.600. Então, primeiro detalhe que ele vai vender a 1.600 o HL. O que é HL? Lembra que eu falei que serve para qualquer coisa? Então, o HL fica bem aqui, ó. HL. E aqui era como se fosse um L. E aqui um DAU aí, beleza? E aqui o quilolitro. Para trás funciona da mesma forma. Então, 1.600 HL. Ou HL, né? Ou seja, ele está vendendo por R$ 1.600 o hectolitro. Ele também fala que o aluguel do vinhedo, então a gente tem um aluguel de 40 mil aí, 40 mil reais por 10 mil metros quadrados. 10 mil metros quadrados. E ele fala que o total das despesas, ou seja, quanto ele produziu aí, por quanto ele vendeu, né? Vendeu não, por quanto ele pagou os funcionários e tudo mais, foi 78 mil reais, beleza? Então vamos juntar todas as informações e vamos criar um passo a passo. Vou fazer o nosso passo a passo aqui de azul para ficar mais claro, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que definir aqui nessa questão é a área, tá? Então, a primeira coisa aqui que a gente vai achar, e aqui ficou fora da folha, né? Vou chegar um pouquinho mais para cá. Então, a primeira coisa que a gente vai achar é a área. A área é o seguinte, usando aqui a tabela, a gente pode ver que ó, tem 9 decâmetros e 2 hectômetros. Desculpa a minha pronúncia, é por aí, beleza? Então, se a gente tem aqui, ó, vamos usar o decâmetro como referência, tá? Você pode usar o hectômetro, pode usar o metro, pode usar qualquer coisa. Mas vamos usar o decâmetro. Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o 2 aqui e vai acrescentar mais um zero, porque a gente está voltando, lembra? Quando a gente anda para trás, a gente multiplica por 10. Então, o que era 2? 2 vezes 10, a gente vai ter 20. Então, minha área, a gente pode chamar assim do carinha A. Ela vai ser igual a... Lembra que a área de um retângulo é comprimento vezes a largura, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, vai multiplicar 20
vezes 9. O que a gente obtém aqui disso, dessa multiplicação? Exatamente 180 decâmetros quadrados, beleza? Não era para ter esse C não, mas eu confundi em C com A, então vou deixar assim. Mas é assim que se escreve, tá? Tá, então a gente definiu a área. A segunda coisa que temos que definir é o seguinte. É quanto que ele está produzindo nesse campo, beleza? Ele está falando que conseguiu encher 100 pipas com capacidade de 0,25 metros cúbicos cada. Então, se a gente fizer uma simples multiplicação de 100 por 0,25, a gente chega em 25 metros cúbicos, beleza? É só andar duas casas aqui. Mas só que aqui, lembra que ele está tratando com hectolitro, né? Então o que a gente faz? A gente vai transformar isso aqui em litros. O metro cúbico, você pode até fazer essa relação por regra de 3, você vai, é como se tivesse assim, o metro, ele é proporcional ao litro, tá? O metro cúbico, eu vou pegar e multiplicar por 1000, por causa desse cubo, beleza? O cubo ele quer dizer que eu vou multiplicar por 1000 essa parada aqui. Então é como se fosse 25.000 litros, beleza? Então 25 metros cúbicos transformou em 25.000 litros. De litros para hectolitros, quantas casas a gente volta? A gente agora diminui, né? Então a gente volta aqui, ó, litro, uma, duas. Então cancelou duas casas aqui, a gente tem 250 hectolitros. Confundi aqui, hectolitros, beleza? HL. Então a gente definiu qual é a produção dele, qual foi a produção do campo. Uma terceira coisa que a gente pode definir também por inferência, ou seja, pelo que o exercício nos dá aí, é o total arrecadado, tá? O total arrecadado, que a gente pode chamar de T. O que vai ser o total arrecadado? O total, ele vai ser o tanto que ele produziu, que a gente já sabe que é 250 HL, né? Vezes 1.600. Por quê? Porque ele está vendendo 1.600 o HL. Então, isso aí está no enunciado da questão, tá? A gente está só fazendo uma inferência, só concluindo um pensamento, fechando um pensamento que ele deu para a gente. Então, fazendo essa multiplicaçãozinha aí, a gente tem que ele ganhou 400 mil. Então, eu acho que você tem que começar a pensar em trocar de profissão, beleza? Produzir vinha ou produzir vinho dá muito dinheiro. Mas enfim, vamos lá. Quarta indução que a gente pode fazer aqui do exercício, do enunciado que ele nos deu. A gente pode induzir o aluguel dessa questão. Ou seja, o aluguel eu vou chamar de A, tá? Quanto que é o aluguel? Ele falou que eu pago 40 mil reais por 10 mil metros quadrados. E eu descobri que a minha área tem 180 decâmetros, tá? Quadrados. Então, se eu tenho 180 decâmetros quadrados, eu tenho, na verdade, quantos metros quadrados? Eu tenho 18 mil. Isso aqui, então, equivale a 18 mil metros quadrados. Beleza? Está ficando desorganizado aqui, mas eu espero que dê para entender. Se eu tenho 18 mil metros quadrados e ele está me cobrando 40 mil por 10 mil metros quadrados, então, na verdade, essa multiplicação ela tem que ser 40 mil vezes 1,8. Ah, professor, por que 1,8? Não entendi. Porque se 10 mil, aí você pode fazer outra regrinha de 3. Se 10 mil
é o, digamos assim, 18.000 vai ser X. E aí, se for fazer essa continha, você vai descobrir 1,8. É a forma mais fácil que você tem para chegar onde eu cheguei aqui. Então, 40.000 vezes 1,8, você vai perceber que ele paga um aluguel baixinho aí de R$72.000. Beleza? Na operação desse campo. A quinta coisa que a gente pode deduzir aqui dele é o lucro. Por fim, o lucro. Que vai pegar o quê? O total que ele ganhou, que a gente calculou aqui, menos o custo. Tranquilo? Total menos o custo, eu tenho o meu lucro. Então, qual será o meu lucro? A gente viu aqui que ele gastou, que ele ganhou, na verdade, 400.000. E a gente também viu, ou notou, que ele gastou 72.000 com o aluguel, mais 78.000 com as despesas, né? Isso aqui é das despesas, não anotei aqui. Despesas em gerais, funcionário, maquinário, aquela coisa toda. Se você fizer essa conta aqui pausadamente, você pode até pausar o vídeo e fazer, você vai chegar num resultado de 250.000. Tá? Então ele faturou 250.000 reais de lucro. Aí você analisa todas as questões que ele te dá, aí A, B, C, D, E, e você vai descobrir que, pelo menos na minha versão aqui da prova, a correta é a C. Por quê? Ele fala, a produção de 1 metro quadrado foi de 0,38, com uma barrinha muito esquisita em cima, DAO. Aí ele bota DAO aqui. Então, 1 metro quadrado foi de 0,138. Isso aqui. Professor, não entendi. Se eu tivesse que chutar, era a última questão que eu chutaria. Bom, aparentemente eu também, mas são essas questões que normalmente são as certas, infelizmente. Então, se você pegar aqui essa barrinha, quer dizer que continua no 8 até o infinito, beleza? É porque ele não quer repetir. Então, ele bota simplesmente uma barrinha em cima dizendo, esse aqui vai até o infinito. É isso que ele está dizendo. Beleza? Mas como é que ele chegou aqui, professor? Eu não entendi. Ele está falando o seguinte. Ele está perguntando quanto o metro quadrado da Terra, ou seja, um quadradinho, se a gente pegar aqui no começo, quanto esse quadradinho aqui deu de lucro, ou seja, qual foi a produção dele, não deu de lucro, quanto ele produziu, quanto ele deu pro dono, né, dessa vinha, quanto ele deu. É isso que ele quer saber, é isso que ele está falando. Então, como é que eu vou fazer essa resolução? Você vai pegar o seguinte, ou o porquê dessa questão tá certa, né? Lembra que a produção dele era de 25 metros cúbicos, ou seja, ele me entregou 100 pipas em 0, ele conseguiu encher 100 pipas, né, de vinho, e cada pipa tinha capacidade de 0,25 metros cúbicos, ou seja, ele teve uma produção total de 25 metros cúbicos, beleza? Mas só que olha a unidade, ele está usando em litro, né, mas só que ele está usando essa unidadezinha aqui, ó, DAL, lembra dela? Então, a gente transforma o metro cúbico também em DAL, ou DAM, né, no caso do metro cúbico. Então, como é que fazemos isso? Lembra que está ao cubo. Então, minha proporção aqui ao cubo, ela vai entrar assim, ó, 2.500, tá? Então, essa foi minha produção total aí do campo. Sendo que eu tenho quantos metros cúbicos ou quantos metros quadrados de área, né? Eu tenho 18.000 metros quadrados. Então, se você fizer essa divisão, você pode até simplificar aqui, você vai descobrir exatamente 0,138 até o infinito. Professor, não entendi por que dividiu. Aqui você falou que transformou em DAM.
E aqui tá em metro quadrado. Eu não entendi isso. Não, eu vou te explicar de novo. Lembra que a gente fez essa transição aqui do metro cúbico por litro? Você pode pensar nessa proporção também. A gente pode transformar 25 metros cúbicos em decalitros, beleza? Se a gente fizer essa transformação, a gente vai chegar nesse númerozinho aqui, nesse númerozinho bonitinho. E aqui não é mágica, aqui é simplesmente a transformação. Você pode pausar esse vídeo e fazer do mesmo passo a passo que eu fiz aqui. E você vai chegar nesse número. E por quê nessa unidade? Porque essa unidade que ele dá na resposta. Então a gente tem que conferir para ver se é isso. E o metro quadrado exatamente com o metro quadrado aqui de baixo, tá bom? Tendo essa divisão, a gente tem nossa resposta também em DAL, beleza? Então esse foi o exercício de hoje, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado da explicação e convido novamente você a entrar no link aí embaixo e conhecer meu curso que eu vou explicar esses detalhes passo a passo para você lá, beleza? Valeu galera e até a próxima!